Muito boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gestão aqui na TV Univates. Hoje nós vamos conversar com a Tatiana Baques, que é proprietária da Divina Terra. É uma franquia que foi aberta aqui em Lajeado, e a Tatiana vai nos contar um pouquinho dessa sua experiência. Vamos conhecer primeiro um pouquinho da Tatiana. Tatiana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Bem-vinda. Primeiro, obrigada eu. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui presente com vocês e falar um pouquinho da minha experiência. Claro, então. Ótimo. Vamos lá. Eu acho que a gente já fez aqui uma pré-conversinha, mas vamos ver, essa experiência tem alguns pontos de transição aí. Tatiana era advogada, advogada de formação, atuando na área do direito. Sim. E daqui a pouco ela pensa que há outras opções na vida. Como é que foi essa transição? Foi um processo um pouco difícil, assim, porque foram alguns anos na advocacia e a gente, quando faz uma faculdade, a gente almeja que isso vai ser o nosso futuro. Mas aí eu achei que não, que eu poderia investir em uma outra situação. E aí veio, em determinado momento, porque eu já era consumidora da Divina Terra em São Leopoldo, onde é a matriz, né? E eu vinha com isso, só que eles não franqueavam na época. Certo. E aí, nesse decorrer, eu fiquei sabendo, através da minha irmã, que mora lá e é nutricionista de São Leopoldo, que eles estavam franqueando novas unidades. E aí eu me candidatei, porque isso era, para mim, uma situação importante, uma alimentação saudável. Eu sempre cuidei muito da alimentação dos meus filhos, nós temos hábitos saudáveis. E era uma loja que eu entendia ser boa, de qualidade, com produtos acessíveis, então eu trouxe isso e acho que me achei profissionalmente agora. Certo, quer dizer, o teu critério de seleção de um segmento ou de uma marca foi muito pela confiança e pela empatia que tu já tinhas como consumidora. Como consumidora, exatamente. Perfeito. Mas e a transição da Tatiana, advogada, para pensar, puxa, vou gerenciar um negócio, vou empreender. Como é que foi essa tua preparação pessoal? Essa preparação, ela contou com a ajuda de profissionais. Eu fiz coaching, eu fiz terapia, porque é difícil a gente aceitar, então, e dizer, não, eu acho que não é essa a minha realização. Sim. E para uma área gerencial, uma área de um negócio teu, como fazer isso? Porque, a princípio, eu trabalhava como funcionária, eu era advogada de uma empresa. Certo. E aí, de repente, eu me tornei proprietária de uma empresa. Tem toda uma questão gerencial por trás, que isso eu tive um bom acompanhamento e depois muito apoio da franquia para montar isso. Certo. Mas em algum grau é fechar uma porta. Sim. E preparar outro caminho. Bem diferente. Bem diferente, porque embora dizem que o direito, a administração tem alguma... Não, é totalmente diferente, né? Eu parto de papéis do burocrático, mas para um lado mais pessoal, porque a gente tem equipe para trabalhar, a gente tem cliente para atender, então é totalmente diferente. Mas a tua vivência como advogada, a tua experiência organizacional... Ajuda. Ela vem. Ajuda, né? Não, ela colabora muito em muitos momentos, e eu também, a minha experiência por ter trabalhado numa instituição ou outra, numa empresa, também me auxiliou nessa questão gerencial, de como é que é tu planejar, tu ter planejamento estratégico, como isso é importante. Diferente se eu tivesse tido talvez só um escritório, ou enfim, outras funções onde isso não ocorre. Então eu tive sim, trouxe uma bagagem de organização, de como trabalhar em equipe, que isso para mim é um fator muito importante e que pode ser problemático, porque tu tens que trabalhar em equipe. Como gerenciar isso, como conduzir isso. E no caso, como advogada, tu tinhas uma função específica. Hoje, como gestora, tu tem que ser multitarefa, né? Várias, exatamente. Tu tens que ser RH em alguns momentos, tu tem que ser administrador, tu tens que ter, embora tu tenhas um contador, tu tens que entender de contabilidade, tu tem que ter... enfim, eu vejo que são várias profissões não especializadas, mas que tu tens que ter ali no momento. E o fato de tu teres abraçado um processo junto a uma franquia,
facilitou para ti essa Muito. transição? Acredito que muito, porque isso, eles te dão o suporte necessário para tu abrir um negócio, eles te dão o norte, né? E ajudam a tua equipe, ajudam na seleção de funcionários, ou coisas que talvez eu não saberia exatamente como, então eu tive esse auxílio, porque eles exigem um padrão, eles têm um padrão na franquia. Certo. Eles te dão o norte de compras, do que comprar, qual é o melhor produto, então sim, franquia me ajudou muito, isso sem sombra de dúvida. Tem mas vários também, elementos já que dão parâmetros. que te dão um norte, né? Que já te ajudam. Claro que tu vais ter que ir depois, mas ter isso já pronto, ou quase pronto, né? Um empurrãozinho ajuda muito. E além de seres consumidora desses produtos na cidade de São Leopoldo, a tua loja hoje, tu diria que ela tem uma referência na Tatiana frequentadora da loja de São Leopoldo? Quer dizer, ficou parecida com a loja de lá? Ou tu querias fazer alguma coisa muito diferente da loja que tu frequentava? Ou ficou muito parecida porque tu já tinha essa afinidade lá? Ficou praticamente igual, porque era exatamente como eu queria. Era essa a tua intenção? Era exatamente. Talvez essa experiência. Exatamente. Talvez a única diferença que tenha em toda a loja, eu digo, de questão gerencial, a questão de funcionários, a questão de disposição, seja ela qual for, a única diferença é que a minha loja é um pouquinho mais escura que a de São Leopoldo, que eu brinco que é a única diferença. O resto todo é exatamente assim que eu queria como frequentador e assim eu tenho em loja. É uma experiência semelhante. Exatamente, porque eu tive experiências boas com isso, então assim eu queria que o meu cliente se sentisse. Acho que é importante essa referência, né? Quer dizer, tu não crias obrigatoriamente um produto ou uma situação nova, mas reproduz alguma coisa que tu viveste bem. Porque eu acho que a melhor coisa para um empreendedor é ele gostar, em primeiro lugar, acreditar no seu trabalho, no seu perfil e fazer isso. Então, como cliente, consumidora, gostava, eu tinha prazer em ir ou pedir para que comprasse, eu acho que isso eu tento trazer para os nossos clientes aqui. Ótimo, legal. Fechamos o primeiro bloco. No próximo bloco eu quero que tu nos fale um pouco sobre o que é a Divina Terra. Quais são suas linhas de produtos, como é que ela se relaciona então com o seu consumidor. Já voltaremos para conhecer um pouquinho dessa empresa. Estamos conversando aqui com a Tatiana Bax, que é proprietária da Divina Terra, aqui na cidade de Lajeado. Vamos conhecer um pouquinho sobre Divina Terra. Por favor, Tatiana, nos dê aí um panorama de o que a Divina Terra tem como diferencial e a sua linha de produtos. Perfeito. Bom, a Divina Terra originou em São Leopoldo, né, em 2011, ou seja, é uma loja recente. Certo. E aí, logo depois teve Novo Hamburgo e ano passado começaram a franquear, então, e até o final do ano eles contam em fechar com 50 franquias no Brasil já. Pois é, eu vi que não é só o Rio Grande do Sul, né? Não, já estamos em outros estados e vários até. Então, nós abrimos aqui ano passado, em fevereiro, uma rede que conta com 7 mil produtos. Não, a Divina Terra de Lajeado não tem os 7 mil, mas a rede à nossa disposição de 7 mil produtos, é uma infinidade, é uma gama de produtos. O carro-chefe, sem dúvida, é o a granel, que são mais de 100 itens a granel, onde o cliente vem, ele prova, ele vê a qualidade, ele vê o sabor, né? E ele tem à sua disposição, é bonito, é visível, uma coisa bonita. E esse, sem dúvida, é o carro-chefe da Divina. O preço, por ser talvez uma rede, isso também tem uma negociação, o preço é convidativo. Claro. Ele tem um preço bem... Pelo volume que a rede Exatamente, trabalha. Isso tem um preço bom. Isso é o retorno que a gente está tendo dos clientes também. Mas existem todos os produtos. Nós trabalhamos, então, com linha orgânica, diet, vegana, sem glúten, sem lactose, a parte dos integrais, a linha gourmet,
chás, temperos, né? O granel, muitos produtos congelados, assim, de todos esses segmentos, então, e alimentos para o dia a dia, aquelas comidas, o jogo rápido, aquelas coisas que uma barrinha... Não é só para quem quer produzir, cozinhar, quem quer fazer a sua receita, mas também para quem tem uma necessidade mais de urgência ou de pouco tempo e quer manter essa mesma linha de qualidade. Exatamente, de ter uma alimentação saudável, eu quero comer um chocolate. Então, que seja um chocolate mais saudável. Certo. Eu quero comer um salgadinho, então um salgadinho mais saudável. E isso, sim, a gente tem toda essa... A gente, sem falar, também temos toda a parte de suplementação, que hoje também isso vem modernizando. O público está entendendo um pouco melhor que não é só para quem malha, que quer ficar... Não, de academia. Está se desmistificando isso. Então, é uma rede... É vasto, são muitos produtos efetivamente. Ok, que não tenhamos os 7 mil produtos aqui na tua unidade, mas eu procurei assim rapidamente informações no site, por exemplo, tem produtos ali que eu te confesso que eu desconheço. Eu imagino que seja um grande exercício também, para quem gosta principalmente dessa área, de aprender um pouco. Nós temos essa preocupação, eu e os meus colegas, então, que lá trabalham comigo, a gente está sempre, eu brinco que a gente provou já todos os produtos, não é bem isso, mas a gente precisa conhecer, a gente tem essa preocupação de passar essas informações o mais claras possíveis, sabendo que o paladar é muito subjetivo, mas a gente pode dizer, olha, esse tem um gostinho tal, aquele tem, né, e conhecer o produto. Nós nos preocupamos, e isso é uma exigência muito forte da franquia, de que se passe a informação clara e correta. Se eu não sei o que é um produto, eu vou dizer. Eu não, infelizmente, vamos consultar, vamos ver, a gente também tem fitoterápicos, tem então tem muita coisa. E entender tudo isso demanda tempo E tu comentaste da questão do paladar. Sim, o paladar é importante, estamos falando de alimentação, mas dominar todo o processo técnico, quais são as funções, quais são os benefícios, o que combina com o que? Quer dizer, esse serviço também é feito por vocês? Sim, a gente corrobora também nisso, mas eu acho bem interessante porque o cliente nos traz muitos subsídios. Certo. E ele nos ensina muito, é uma troca muito legal, porque assim a gente aprende, eu sei que tal coisa serve para isso, aí o cliente vem e diz, mas esse combina com... Então a gente vai... Nas experimentações que eles fazem. Exatamente, e a gente tendo uma expertise, a gente pega as informações, vai unindo e para passar adiante. E tem sido muito, muito enriquecedor essas trocas. A franquia também tem nutricionista que nos auxilia, então sempre que a gente tem dúvida, a gente procura. As embalagens hoje vêm com uns rótulos muito esclarecedores também. Se não tanto, a gente entra em contato com a empresa. Tem sempre dado certo, assim, porque a gente se preocupa muito, principalmente na questão de sem glúten, sem lactose, né, que as pessoas, isso é muito sério, né, então a gente se preocupa muito em passar a informação sempre a mais clara possível e às vezes, por vezes, até deixar de vender por dizer, ser tão claro na informação. Ou pela precisão. Exatamente. Essa é um comportamento interessante hoje com a questão das redes e com a questão da internet. Há muitos segmentos onde os profissionais dizem, não, meu cliente chega, às vezes, mais informado do que eu a respeito do problema. Eu imagino que é um pouco por aí. Mas vocês também recebem muita gente que, eventualmente, tenha curiosidade, dúvidas, queira começar a frequentar um mundo da alimentação diferente, e aí como é que se faz com alguém que não sabe nada do segmento? Aí é um pouquinho mais, não sei se é mais difícil, porque o cliente que sabe tá mais aberto, né? Exatamente, esse que não sabe, ele quer aprender e ele vai, mas a preocupação sempre é a mesma, né? Certo. E a gente tenta ajudá-lo, mas qual é o teu objetivo, né? Eu quero comer melhor a parte de oleaginosas, eu preciso mudar, eu não quero mais tomar refrigerante, Certo. Então a gente sempre tenta ouvir qual é a necessidade do cliente, em primeiro lugar.
e focar nisso, não mostrar, porque eu acho que uma pessoa que não sabe nada e ela vem lá, e aí tu mostra um monte de coisas, atrapalha. Então, vamos tentar focar, ouvindo sempre o cliente com muita atenção. Isso também é uma questão que a franquia briga, que a gente olhe para o cliente. Pode ter 10, mas que seja o cliente. Mais do que uma loja de produtos, então é uma consultoria. Praticamente, em alguns momentos, sim. Em alguns momentos isso se torna assim, e se torna um lugar, temos clientes que vêm diariamente para a gente conversa, mas é muito legal, é muito bacana, e ver essa mudança. Perfeito. Dentro desse foco, então, da consultoria, que eu acho que é interessante, vamos lá no terceiro bloco, daqui a pouquinho, vamos conversar um pouquinho como é que está o perfil desse consumidor, como é que está esse segmento da alimentação mais saudável, como é que está a aceitação da proposta de vocês e a busca por essas novidades e informações. Já voltamos. Terceiro bloco, então, do nosso programa Gestão de hoje. Estamos falando com a Tatiana Bax, que é gestora e proprietária da loja Divina Terra, aqui em Lajeado. Tatiana, no bloco anterior falávamos da linha de produtos, como é que é o processo todo, e tu, de forma muito interessante, salientaste essa questão da consultoria, que muitas vezes acaba sendo um elemento complementar na relação com o consumidor. Vamos explorar um pouquinho essa ideia. Como é que está hoje esse segmento? As pessoas estão mais conscientes, elas chegam lá com um problema para resolver, elas já chegam querendo entrar num mundo de um consumo mais centrado, mais adequado. Como é que é esse perfil do consumidor dessa área? O perfil, eu tenho visto um aumento significativo na procura de uma alimentação mais saudável. Então, isso nos motiva, isso nos deixa muito felizes, porque eu vejo que as pessoas buscam muito isso, a parte orgânica, a parte, né, alimentação mais saudável. Sim. A gente sempre tem uma procura por nutricionistas para justamente uma alimentação saudável, desmistificando essa questão de ser só estético. Tem muitos procurando profissionais, nutricionistas, para a questão mesmo. Eu não sou, sou um perfil magrinho, tudo certo, mas eu não me alimento bem. Então, e isso a gente nunca intervém nessa parte, né? A gente sempre respeita o profissional que vem, e é muito legal isso. A gente tem essa troca com os profissionais também. Vocês chegam a ter alguma relação com nutricionistas também? Sim, que frequentam a loja, ou que a gente faz visitações, e a gente tem site, a gente tem, eles nos questionam, então é muito legal. Quer dizer, é um profissional que dá um suporte legal na colocação do produto de vocês. E aí, assim, a gente, vendo uma dieta, é legal, porque assim, eu vejo que o cliente, ele sai muito satisfeito, porque o profissional deu isso e que corrobora com o que a gente vai dizer, e é muito interessante essa parte. Mas, afora isso, a população em geral tem aumentado muito essa procura. A gente vê que tem muitos veganos, aumentado também essa gama de pessoas veganas, né, com todas... E que não tinham exatamente onde abastecer o seu comportamento alimentar, né? Porque é um produto diferenciado, né, então isso eles preocupam, a gente vê essa busca, assim, e a gente vê essa troca deles, né, o retorno do cliente para conosco, da alegria de num único lugar encontrar esse mix de coisas, né? Essa diversidade não toda. Precisar ir pelo número, né, de produtos que a gente tem disponível. E é um perfil, me corrija se eu estiver errado, é um perfil economicamente ainda de um certo porte, né? Sim. Uma certa condição um pouco mais melhor, né? Com certeza. Existe de todas, né? Claro. Mas a maioria, e essa pessoa, como eu digo, eles vêm muito esclarecidos. Perfeito. São pessoas que viajam, são pessoas Perfeito. Acho que o corte não é pela questão da capacidade econômica, mas da questão comportamental que já vai se agregando ao seu perfil. São né? pessoas que pesquisam muito, são pessoas que
né, que trazem essa... Ah, mas eu fui em tal lugar e já tem isso, e é legal para cá. Então, assim, vem antes, a informação está vindo muito rápido, assim, e esse é o perfil do nosso cliente. E, portanto, também exigente. Muito exigente. E isso faz com que a gente esteja sempre em busca da informação, sempre batalhando muito para que seja muito claro em tudo. Perfeito. Vamos trocar a chave e vamos para um outro lado aí para a gente fechar o nosso programa. Quais foram as maiores dificuldades que a Tatiana teve como gestora? Assim, quais são as principais ferramentas que tu tiveste que buscar, complementação, área financeira, área jurídica, talvez não, pela tua formação, mas área empresarial, em que foco, onde é que foi mais complicado fazer a transição na gestão do teu negócio? Eu acho que, talvez pela minha formação, não sei, mas a que eu tive mais dificuldade é na pessoal, no RH, vamos supor. Certo. Porque lidamos com pessoas, eu estou dizendo funcionários. Como isso é essa geração nova que vem, porque eu não me considero velha, mas eu não sou da geração que vem vindo, onde ela é mais volátil, onde isso... Tudo tem que ser mais rápido, é um imediatismo. Instável, às vezes, né? Isso, para mim, no começo, assim, eu fui bem... Nossa, mas qual é o meu erro? O que eu tenho de entender isso? Assim? Então, eu acho que o meu maior desafio foi na questão de recursos humanos mesmo, assim, de como fazer com que o ambiente fique legal, de como seja legal as pessoas, porque eu sempre acho que se tu vais num lugar e o ambiente, por mais lindo que seja, por mais produtos bons que tu tenhas, se os teus colegas não estejam legal, aquilo não funciona. Então, para mim, como gestora hoje, acho que uma das questões mais... Equipe de pessoas. É isso, sem dúvida. Vocês são quantos na tua... Comigo, 5. 5 pessoas. Então... Já é um grupo que precisa ter uma certa empatia. Eu brinco que o imposto, tu sabes que tu vai ter que pagar. O contador vai resolver a tua questão fiscal em todo. Tu tens que comprar e vender, mas assim, isso é quase que tu consegues calcular, quando tu tens planilha, isso tu tem um suporte, seja ele de uma franquia, de uma internet, enfim. Mas o pessoal, para mim, é o maior desafio. Assim. A unidade de vocês está instalada no centro, na Benjamin Constant, né? Como é que foi essa decisão do local? Quer dizer, obrigatoriamente tem que ser um local de grande fluxo, facilidade de acesso? Tinha, na época, eles tinham uma metragem que era necessária. Nós estávamos olhando a franquia, não sei como na época era assim. Aí nós tínhamos alguns lugares em vista, mas aí trouxe o Marcos, que é o franqueador, e eu disse, Marcos, eu acho que esse lugar aqui é legal, porque a gente não fecha meio-dia, eu acho que é de grande fluxo. Daí pensamos, é uma quadra abaixo do hospital, é 2 do Madre Bárbara, são 2 do Alberto Torres, tem 2 cursinhos para as vestibulares. Então, sim, foi pensado em conjunto. Claro que uma pessoa que não é daqui, ela precisa de subsídios, ela precisou dessas informações para chegar a isso. Não queríamos no centro, bem na Júlio, e também não que fosse um pouco mais retirado. Tinha lugares excelentes, um pouquinho mais retirados, mas a gente queria o fluxo, o que caminhasse todo dia. E no raio de franqueados, hoje o mais próximo ainda é Grande Porto Alegre? Tem Montenegro. Santa Cruz. Santa Cruz. E está abrindo Venâncio Aires. Ah, ok. Mas eu acho que, exatamente, esse pool todo, esse conjunto ajuda, né? Sim. Quanto mais tivermos lojas, quanto mais tivermos um comportamento... Família. Exatamente. É uma família e unidos, eu acho que sempre, quanto mais, sempre fortalece. Fortifica, consolida, porque daí o meu cliente que vai lá para, sei lá, para o norte, nordeste, vem para cá, ele vai ver isso. Também. Eu acho interessante essa questão de rede. Ótimo. Tatiana, te agradeço muito, acho que foi bem rico a gente ver essa tua experiência, porque essa transição e um novo conceito, um novo serviço, né, um novo produto que está bem demandado. Sim. Né? E é um novo momento de comportamento, não só de alimentação, mas também de autocuidado, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Agradeço muito a oportunidade e vamos lá que o ano está só começando. São todos convidados a dar uma passadinha, então,
na Divina Terra e conhecer um pouquinho aí do grande número de opções e produtos aí para a sua alimentação e para o seu cuidado pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Voltaremos na próxima semana com um novo programa aqui na TV Univates, programa Gestão. Até lá!